Olá, bom dia, queridos e queridas da Escola Dinâmica, alunos do 7º ano. A partir de agora vamos iniciar nossa primeira aula desta quinta-feira, falando aqui no capítulo 12 do livro sobre a região Norte e Centro-Oeste. A partir desse capítulo nós vamos começar a falar de região por região de cada país do Brasil, e iniciaremos hoje com a região Norte. A região Norte é a região que está cortada pela linha do Equador. E essa linha do Equador passa pelos estados do Amapá, Pará, Roraima e Amazonas. Ela recorta esses estados da região Norte, que apresenta o predomínio do clima equatorial, apresentando assim uma elevada umidade, devido à grande quantidade de florestas existentes naquela região, e também devido à grande quantidade de rios, que provoca aí uma associação da elevada temperatura, porque os raios solares incidem diretamente na linha do Equador, com a grande quantidade de rios e a vegetação, provocando assim um crescimento da evapotranspiração, com a grande concentração de chuvas o ano inteiro, principalmente no período do verão. Por que, professor, mais chuvas no período de verão existe nesse clima equatorial? As chuvas se concentram mais durante o verão por conta do aumento da temperatura. Se eu tenho o aumento da temperatura, eu vou ter o aumento da evapotranspiração, que, consequentemente, ele vai apresentar um maior índice pluviométrico, que aí promove, assim, essa grande concentração de chuva durante o período de verão. No inverno também chove, porém chove bem menos. A região do clima equatorial, a região norte, na realidade, eu tenho a divisão de dois tipos de clima. O equatorial superúmido, localizado na região nordeste do estado do Amazonas, na porção oriental da ilha do Marajó e parte do litoral do nordeste do Pará. E o clima equatorial, com uma pequena estação seca que abrange a maior parte da região norte. Então, logo, o clima equatorial é dividido em dois tipos, O equatorial superúmido e o equatorial apenas, que eu não tenho uma condição de chuva tão grande quanto na equatorial superúmido, ok? Então, a vegetação, Vou falar um pouco da vegetação existente na região norte. Qual a floresta, qual a vegetação que a gente vai encontrar na região norte? A vegetação que nós temos lá é a floresta equatorial. E a parte que compreende ao Brasil, porque ela não está apenas no Brasil, essa floresta equatorial, ela está também na Venezuela, nas Guianas, Suriname, Colômbia. A parte que compete ao Brasil é chamada de floresta amazônica. Essa floresta amazônica, ou é floresta equatorial, ela apresenta as seguintes características: vegetação densa, latifoliada, heterogênea e perene. O que isso quer dizer? Floresta densa é porque ela é fechada. Gente, toda vegetação que esteja ao nível do mar e esteja próximo do Equador, ela vai ter uma densidade muito grande, porque essa área ela vai ter uma grande índice de incidência de luz solar e, consequentemente, um grande índice de evapotranspiração, que há uma concentração de nuvens. Então, nas regiões próximas do Equador, ao nível do mar, e não seja em áreas de desertos, eu vou ter uma densidade vegetacional muito grande. Então, o significado de vegetação densa quer dizer fechada, que a floresta equatorial é do tipo fechada. Latifoliada. Latifoliada apresenta o quê? Folhas largas,
Então eu vou ter folhas largas, porque vai apresentar folhas largas. Ele vai apresentar folhas largas justamente porque, como aquela região chove constantemente, né, essa chuva vai, consequentemente, ser muito abundante, e as árvores que têm uma copa alta, né, as árvores de terra firme, que eu já vou falar sobre isso, essas árvores elas têm a folha larga e arredondada para diminuir o impacto da chuva nas vegetações menores que estão nascendo lá no sopé no solo, na realidade, amazônico. E aí, consequentemente, ela vai apresentar essas folhas largas e arredondadas para diminuir o impacto da chuva forte nas plantinhas menores. E aí, consequentemente, tem essa característica de vegetação latifoliada. Heterogênea, porque apresenta também uma grande quantidade de espécies vegetais. Não é? Então, eu tenho uma heterogeneidade muito grande de espécies vegetais. Não é? Eu tenho ipê, cedro, tenho maçaranduba, não é? Entre outras formações vegetais existentes naquela região, que são utilizadas muito para o desenvolvimento de medicamentos, não é? E aí, consequentemente, essa vegetação é extremamente heterogênea, a vegetação da floresta equatorial, floresta amazônica. Não é? E perene, porque ela é verde o ano todo. Como eu não tenho estação seca na floresta amazônica, não é? Ela vai estar verde o ano todo. Não é? Ela nunca vai secar, diferentemente do sertão nordestino, por exemplo, que eu tenho vegetações caducifólias, não é? Que cai a folhagem durante o período de estiagem prolongada. Não é? A vegetação da floresta amazônica é do tipo perennifolia, ou seja, é verde o ano todo, ok? E essa floresta amazônica ela divide-se em 3 degraus, não é, vegetacionais. Preste atenção: mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme, também chamada de mata de caeté, não é? Essa mata de terra firme. A mata de igapó, também chamada de mata de caiapó, não? Ou caiagapó, não é? Essa mata de igapó é uma vegetação do tipo hidrófila, ou seja, encontrada dentro do leito dos rios, uma vegetação aquática. Geralmente essa vegetação ela é uma vegetação de pequeno porte, não é? Ela não atinge nem a 1 metro de altura, nem a meio metro de altura. E aí eu tenho como exemplo dela a Vitória Régia, não é? É considerada uma vegetação hidrófila, né? Uma vegetação aquática. E aí a Vitória Régia compõe essa vegetação de mata de igapó. A piaçava também é uma espécie vegetal caracterizada dessa mata de igapó, não é? Então, vegetação de pequeno porte encontrada dentro do leito dos rios é chamada de mata de igapó. Ela está sempre dentro d'água, ok? O segundo patamar vegetacional é a mata de várzea. A mata de várzea, meus colegas, são vegetações de médio porte. Essa mata de várzea, também chamada de mata de galeria, ela é encontrada nas margens ou próximas aos rios e é constantemente inundada quando o rio atinge a pré-mar, que é o nível mais alto da maré. Atingindo a pré-mar, essa vegetação ela se torna inundada. Na baixa-mar, o solo fica seco, então ela é adaptada a 2 tipos de solo, um úmido e um seco. Ela é denominada de vegetação tropófila. Vegetação tropófila é aquela vegetação que se adapta a 2 tipos de solo, um solo úmido e um solo seco, que compõem a mata de várzea, ok? Ou mata de galeria. Exemplo é a seringueira, o jatobá, não é? O cacaueiro, que é da família das palmáceas, não é? Algumas diversas palmáceas, na realidade, que aparecem nessa formação vegetacional e são árvores de médio porte.
ela é constantemente inundada quando a mata atinge, ou o rio atinge a pré-mar, que é o nível mais alto da maré. Já a mata de Caeté, o Caeté, ou mata de terra firme, ela está localizada distante do leito dos rios e por isso ela nunca é inundada. O próprio nome já diz, mata de terra firme, não é? Ou seja, o solo nunca é inundado pela água dos rios. E aí caracteriza-se por apresentar árvores de grande porte, que pode ser superior a 60 metros de altura, né? Onde não há nenhuma penetração de luz nessa região por conta dessas copas que são muito densas, fechadas, né? Impedindo com que haja a penetração da luz nessa formação vegetacional. Então, só reiterando, mata de igapó, dentro do leito dos rios, mata de várzea, nas margens dos rios, e a mata de terra firme, localizada distante do leito dos rios. Ela nunca é inundada. Além da vegetação da floresta amazônica na região norte, apresenta uma formação localizada nos limites, né, do clima equatorial, no domínio tropical semiúmido e na região litorânea de cada uma delas. E aí eu vou ter vegetações de transição entre a floresta amazônica e algumas regiões vizinhas, onde eu vou ter o cerrado, né, os campos e os mangues. O cerrado, onde é que ela vai aparecer na região norte? Surge nas áreas de clima tropical, nos estados de Roraima e Tocantins, além de pequenas porções na região oriental de Rondônia e no meio norte do Pará, do Amapá. Então, vai apresentar essa formação vegetal de cerrado também, mas são alguns resquícios vegetacionais, como também vai ter os campos, né, estendendo-se pelas áreas contínuas da região central da Ilha do Marajó, né, nos estados do Amapá, além do norte do estado de Rondônia e pequenos trechos de vales em alguns rios no estado de Roraima. E os mangues se desenvolvem basicamente no litoral, porque o mangue é uma vegetação fluvial-marinha, que eu vou falar mais adiante sobre ele, né, nos estados do Amapá e Pará, além da porção oriental da ilha de Marajó, né? Então a gente vai falar sobre essa formação de mangue mais adiante, quando a gente estiver falando de Nordeste, onde eu tenho a maior quantidade de formação de mangue no Brasil. Vamos falar agora sobre o relevo da região norte. O relevo, a região norte praticamente é uma bacia, né, onde eu tenho uma depressão marginal norte-amazônica e nas suas bordas eu vou ter a formação dos planaltos. Então ele é praticamente dessa formação aqui, a formação do relevo da região amazônica. Apresenta uma uniformidade, na realidade, do topo altimétrico na região norte, de acordo com a classificação do relevo do professor Jurandir Ross, né, apresentando compartilhamento diferentes de relevo. Então, como é que se divide o relevo da região norte? Divide-se em Planalto das Guianas ou Norte Amazônico, né, que é de uma origem proteozoica composta de rochas cristalinas, e está localizado no extremo norte da região, onde encontra-se ali o ponto mais alto no Brasil, que é o Pico da Neblina, com cerca de 3.014 metros de altitude. É o ponto culminante do Brasil, o ponto mais alto, localizado no Planalto das Guianas, né? Na região norte amazônica, tem o Pico da Neblina. Temos também o Planalto Brasileiro, que é datado da era arqueozoica, ricos em minerais metálicos, onde estão localizados a região da Serra dos Carajás e de Serra Pelada. Pode ser dividido em Planalto Amazônico, Oriental e Planalto Residual Sul Amazônico. A região de Serra Pelada foi uma região que
E a Serra dos Carajás foi uma região que atraiu uma grande quantidade de pessoas para aquela região por conta do garimpo do ouro na década de 80, 70, né? Muita gente acabou ganhando muito dinheiro ali, aí muita gente perdeu muito dinheiro também, né, naquela região. Hoje aquela região ali é uma região praticamente inapropriada para o garimpo, que foi vendido para a região, para a mineradora Vale do Rio Doce, hoje chamada de Vale, que parou de fazer o garimpo do ouro naquela região porque ela é muito especializada na questão do minério de ferro. E aí, consequentemente, parou de explorar o ouro, e hoje a região Serra Pelada é um grande lago contaminado de mercúrio, que nem os peixes eles utilizam aquela água ali para nadar. E os poucos que têm morrem contaminados ou estão contaminados com o mercúrio. Uma outra área da formação do relevo da região norte são as planícies amazônicas, que é da era Cenozoica do Quaternário, período Quaternário, na realidade, e ocupam estreita faixa de terra que margeia o rio Amazônica no litoral do estado do Pará. As planícies litorâneas, também chamado de planície costeira, é formado do período Quaternário, ou seja, bem antes do período Cenozoico que nós vivemos, localiza-se especificamente no litoral do estado do Pará, né? São planícies sedimentares, digamos assim, naquela região que acumulou sedimento vindo das porções interiores da região. E a maior parte do relevo amazônico é composto por uma depressão relativa. Só para lembrar que no Brasil nós não temos depressão absoluta. A depressão relativa da região norte, o relevo é predominantemente composto por essa depressão, né? Suas altitudes ficam entre 100 e 500 metros e estão localizadas entre as planícies e as áreas de planaltos. Foram formadas a partir do longo do processo de aplaneamento. Como é que se deu esse processo de aplaneamento? Naquelas áreas eu expliquei como se formou a depressão sertaneja, a mesma coisa se deu nessa depressão amazônica, né? Antigamente, há milhares de anos atrás, as regiões que circulavam a planície amazônica era composta, que naquela época era uma depressão absoluta, e ao redor eu tinha uma grande cadeia de montanha. Quando houve a consolidação da placa tectônica brasileira, parou de ter atividade sísmica no Brasil, e quem passou a atuar no relevo brasileiro foram as forças exógenas, vento, chuva, intemperismo químico, físico, erosão, que promoveu a retirada do sedimento dessas cadeias de montanhas, rebaixando ela, levando esses sedimentos para dentro dessa depressão absoluta, consequentemente promoveu a depressão absoluta em depressão relativa, e as áreas que eram cadeias de montanhas tornaram-se planaltos, né? E aí, por isso, sofreu um processo de aplaneamento, né? Onde deixou de ser uma depressão absoluta, passando a ser uma depressão relativa, que aturavam sobre as áreas dos planaltos, que por isso apresentam inclinações suaves, né? Os planaltos apresentam inclinações suaves por conta desses sedimentos que foram retirados das antigas cadeias de montanhas, né? E aí criou-se a depressão amazônica ocidental, a depressão norte amazônica, a depressão sul amazônica e a depressão Araguaia-Tocantins ou Tocantins-Araguaia, né? Que está mais ao norte da região norte, ou mais ao sul da região norte. Além dessas unidades de relevo que eu falei para vocês, a região norte apresenta um incontável número de ilhas formadas pelo trabalho de sedimentos no rio Amazônico e Tocantins, e como a ilha de Marajó, por exemplo, né, que é uma ilha sedimentar, na realidade, que se acumulou naquela região. Vamos falar agora da hidrografia da região norte, que é de extrema importância para a região e para o Brasil como um todo, né? Existe uma vasta rede hidrográfica naquela região. Quando eu falo de rede hidrográfica, eu estou me referindo apenas ao quê? Aos rios da região. Se eu falo em bacia hidrográfica,
eu me refiro ao relevo e aos rios da região. A diferença entre bacia hidrográfica e rede hidrográfica é essa. Rede hidrográfica se refere apenas aos rios, não é? Existentes numa determinada região. E bacia hidrográfica refere-se ao relevo e aos rios da região, não é? Então, por ser denominada por climas com intensos regimes pluviométricos, ou seja, tem uma grande quantidade de chuvas na região, a região norte apresenta rios bastante caudalosos, né, e perenes, ou seja, os rios são gigantescos e tem água o ano todo, ele não seca, né, durante o ano todo. Né? A sua principal bacia hidrográfica é a bacia da Amazônia, amazônica na realidade, e fica localizado nos planaltos das Guianas ao norte. Né? E como muita gente não sabe, essa bacia ela não é totalmente brasileira. Né? Ela abrange uma área de cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, que drena as terras de 9 países do continente sul-americano, né? Ou seja, essa bacia ela não é totalmente brasileira. Quais são os países que a bacia amazônica drena, além do Brasil? Eu tenho Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, Suriname, Guiana Francesa, Peru e, claro, o Brasil, que eu falei para vocês, né? Fazendo assim com que ela seja a maior bacia hidrográfica do mundo. Porém, boa parte dessa bacia hidrográfica compete ao Brasil. Qual é a parte da bacia amazônica que faz parte do Brasil? Uma parte que compete cerca de 4 milhões e 800 mil quilômetros quadrados, né? Ou seja, cerca de 56,2% da bacia amazônica está no Brasil. Né? Então, ela é predominantemente brasileira. Né? Mas eu tenho vários outros rios que competem a região norte do Brasil, né, que são rios, boa parte dos rios são rios afluentes, não é? Que desagam no próprio Amazonas, mas a gente tem alguns outros que a gente vai falar mais adiante. A principal bacia é a bacia da Amazônia, como eu falei, o maior rio do mundo em extensão, né, com quase 7 milhões de quilômetros quadrados, né? O volume de água é muito grande, né? Ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, com o derretimento do gelo, né, sobre a cordilheira. Por isso ele vai apresentar tanto o regime nival, né, que são rios que nascem pelo derretimento do gelo no topo das montanhas, e um regime pluvial, que é pela quantidade de águas que cai no solo, fazendo com que haja uma saturação no solo, formando olhos d'água, não é? E aí eu tenho a chamada nascente mista, não é? Rios nascentes nivais e pluviais, não é? O Rio Amazonas, apesar de ser de planície, apresenta um grande potencial hidrelétrico ao longo da bacia, sobretudo os afluentes que descem pelas Guianas. Pode ser encontrado a usina de Balbina, no Rio Uruguai, que é um afluente do Rio Amazonas, né? No estado do Amazonas, que desce o Planalto Brasileiro, onde encontra-se as hidrelétricas de Samuel, do Rio Jumari, no estado de Rondônia, e de Curuá-Una e Rio Curuá-Una, no estado do Pará. Então, existem grandes usinas elétricas na região, mas não de grande potencial de geração de energia. Não é? Estão construindo a usina de Belo Monte, não é? Na região amazônica. Existe um imenso potencial de geração de energia, mas que há alguns embargos por parte de alguns ambientalistas em termos de construção de usina hidrelétrica naquela região, porque para se construir uma usina hidrelétrica é necessário que você alague uma vasta área de preservação ambiental, que consequentemente vai acarretar um grande impacto ambiental na região. Além disso, você vai ter que tirar populações indígenas ribeirinhas daquela localidade, onde tem todo um processo histórico em estar localizado naquela região, e aí vai ser um forte impacto cultural também. E aí, por isso, muitos ambientalistas impedem com que sejam construídas
algumas usinas hidrelétricas naquela região, apesar do grande potencial energético existente no rio Amazônica. Nessa região também destaca-se o rio Tocantins, né, que apresenta um terreno, o terceiro maior potencial hidrelétrico do país. Essa bacia hidrográfica é formada pelo conjunto das águas do rio Tocantins e do rio Araguaia, né, que aí ambos nascem no estado de Goiás. A bacia do rio Tocantins e Araguaia acabaram sendo consolidadas, ou seja, juntaram elas artificialmente para favorecer a construção da usina Tucuruí, que na realidade é um dos grandes rios totalmente artificial, né? Esse rio ele é artificial e foi construído justamente para que gerasse um grande potencial de água, um grande volume de água para a construção da usina Tucuruí, né? Que acaba fornecendo energia para boa parte da região norte, né? Para a ilha do Bananal, né? O chamado Projeto Carajás também é auxiliado por essa usina Tucuruí, através dessas águas dessa usina, né? Aspectos sociais e econômicos da região norte, vamos falar um pouquinho sobre eles. Apesar da população absoluta ser de 15.865.678 habitantes, a densidade demográfica é cerca de 4,1 habitantes por quilômetro quadrado. Por que isso ocorre? Justamente porque a maior parte da região norte ela é constituída por uma vegetação muito densa e a população ela está mais concentrada nas grandes capitais, né, do estado do Pará, como por exemplo em Belém, né, em Manaus. Então isso faz com que essa população ela seja distribuída de forma irregular, havendo grandes vazios demográficos, principalmente nas áreas onde eu tenho a densidade vegetacional, e uma grande concentração demográfica nas áreas que eu tenho oferta de empregabilidade. Por isso, eu vou ter uma densidade demográfica muito baixa, cerca de 4,1 habitantes por quilômetro quadrado, sendo a região menos povoada do Brasil. Por outro lado, e é a que apresenta os maiores índices de crescimento populacional em virtude dos constantes fluxos migratórios ao longo do século XX, não é? Que afluíram em busca principalmente de novas fronteiras agrícolas, bem como o seu inesquecível crescimento demográfico de 2,09%, maior de todas as regiões brasileiras. Então foi uma região que atraiu um grande contingente populacional, né, por conta justamente do seu solo extremamente fértil, fazendo com que houvesse um crescimento das barreiras agrícolas, né, causando também impactos ambientais na região amazônica, porque foi retirada boa parte da floresta nativa para o desenvolvimento do cultivo agrícola naquela região, né. Essas migrações, porém, apresentaram consequências drásticas à população indígena, porque houveram conflitos e boa parte dessa população sofreram o processo de genocídio, né? E muitas pessoas foram expulsas das suas terras, cujas terras eram constantemente invadidas para a extração da madeira, a extração de ouro, e são com garimpos ilegais, né? E aí, mesmo apresentando um impagável imensidão verde, a população de pequenas dimensões apresenta-se levemente concentrada nas cidades de Manaus, Belém e Palmas, como eu falei para vocês. Já que 73,53% é o percentual da população urbana na região norte do Brasil. Olha aí, 73,53% da população norte ela é urbana. Ou seja, boa parte da região norte ela tem grandes vazios demográficos, né, por conta justamente da falta de condições para se viver em algumas regiões da região norte. Vamos ver aqui o que mais vamos falar aqui. A ditadura militar também teve uma grande influência no que se diz respeito ao loteamento da região norte, né, essa distribuição de população na região norte. Intensificado o projeto
juscelinista e a construção de estradas de forma a desenvolver a região norte ao resgate do Brasil. Os militares civis que se apossaram do poder após o golpe de 64 desenvolveram o audacioso projeto de construção de rodovias para a integração nacional, que foi de fundamental importância também para que a região norte acabasse se desenvolvendo em certa parte, né, fazendo ligação com outras regiões do Brasil, como por exemplo a Transamazônica, né, que ainda não foi concluída desde aquela época até os dias de hoje, né, e aí, mas algumas outras rodovias tiveram grande êxito, né, como a BR-230, que é a Transamazônica, a Perimetral Norte, que é chamada de BR-210, que liga Cuiabá a Porto Velho, e a BR-364, de Manaus Porto Velho, é a BR-319. Então, são BRs que tiveram grande importância, né, para a ligação da região norte com outras regiões do país, que consequentemente promoveu, né, o crescimento da região norte, e aí foi criado o SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento Amazônico, em 1966, e funcionou como chamariz da população da capital e empreendedores para a região, que consequentemente acabou desenvolvendo também a Zona Franca de Manaus, né? E além disso, as consequências, né, do garimpo, que foi a contaminação do ouro, dos rios pelo mercúrio, né, que é um metal extremamente pesado no garimpo, né, que alguns peixes acabaram sendo contaminados, principalmente na Serra dos Carajás e na Serra Pelada, que foi uma das áreas que mais utilizou o mercúrio no garimpo do ouro naquela região, né? Os órgãos duradouros da destruição, né? Para contribuir com o projeto de desenvolvimento da região norte amazônica, o governo federal cometeu um grande equívoco de proceder o parcelamento não integrado dos projetos, estabelecer os riscos de impactos ecológicos, sociais e econômicos. Com isso, acarretaria, sim, a colonização de ser efetivada de forma isolada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Não teve implantação de núcleos de colonização nas áreas para a natureza primitiva, distante dos centros urbanos e sem ajuda financeira aos assentados, ou seja, o sistema jurídico militar instalado. Dessa forma, a devastação se alastrou rapidamente e os assassinos por posse de terras, grilagem multiplicaram-se. Então, houve na realidade naquela região uns grandes conflitos por conta de falta de fiscalização pelo governo federal. Então, muita gente penetrou naquela região em busca de terra, né, fizeram grilagens de terra. Grilagem é quando se apropriam de terras de forma irregular, né, forjando alguns documentos, e infelizmente não teve essa reforma agrária criada pelo INCRA, e aí foi feito um processo, né, pelo qual a região da Amazônia acabou sendo ocupada de forma irregular, e aí acabou ocasionando um grande impacto ambiental. Um grande tipo de minério que é explorado naquela região, que também movimenta a economia da região norte, é a bauxita. O que é a bauxita? A bauxita é a matéria-prima para a produção do alumínio. Então, a região de Oriximiná, no Vale das Trombetas, né, no estado do Pará, é uma das regiões de maior exploração desse minério, né, que é distribuído para o mundo inteiro e principalmente para o Japão. O Japão é uma das áreas que mais compram bauxita do Brasil, porque é uma das mais
que se produz, na realidade, alumínio no mundo. E aí, consequentemente, ele tem esse processo, né, de exportação de bauxita aqui da região norte para o Japão, fortalecendo assim boa parte da economia da região norte. Então vamos fazer uma rápida revisão do que a gente abordou aqui neste momento, né, falando sobre a região norte, e aí na próxima aula eu vou abordar a região centro-oeste. Então a região norte, gente, ela é cortada pela linha do Equador, né? Que a linha do Equador ela passa por alguns estados da região norte, né? E os estados que compõem a região norte é o estado do Acre, Amapá, Amazônia, Rondônia, Pará e Tocantins, né? Ou seja, e Roraima, né? Ou seja, cerca de 5 regiões, né? É a maior região do Brasil, com cerca de 3.852.967 km², que corresponde a 50% do território brasileiro, né? Apresenta o clima equatorial, com chuvas concentradas de boa parte durante o verão, e o inverno uma pequena quantidade de índice pluviométrico, mas que também é bem úmido daquela região. O clima equatorial divide-se em clima equatorial superúmido, que abrange a porção oriental da ilha de Marajó e parte do litoral do Nordeste do Pará, e o clima equatorial com uma pequena estação seca, que abrange a maior parte da região norte, né? A vegetação é constituída por uma floresta equatorial, apresentando uma vegetação densa, latifoliada, heterogênea e perene. Densa porque ela é fechada, latifoliada, folhas largas, heterogênea, várias espécies, e perene, ela é verde o ano todo. E divide-se em 3 patamares vegetacionais. A mata terra firme, também chamada de mata de Caetê, que é aquela localizada distante do leito dos rios e, consequentemente, ela nunca é inundada, é formada por árvores de grande porte que podem atingir até 60 metros de altitude. Já a mata de várzea é encontrada às margens dos rios e ela é constantemente inundada quando o rio atinge a pré-mar. São árvores de médio porte, como as palmáceas, né, seringueiras, o jatobá e o castanheiro. A mata terra firme que eu faltei citar alguns exemplos de matas de árvores de grande porte existentes nessa área, como por exemplo o ipê e a maçaranduba, fazem parte da vegetação da mata terra firme. E o terceiro patamar é a mata de igapó, ou também chamada de caiagapó. Essa mata de caiagapó é uma vegetação de pequeno porte, encontrada dentro do leito dos rios, denominada como vegetação hidrófila, ou seja, vegetação aquática de pequeno porte. A mata de várzea é a mata higrófila, né? E não confundam hidrófila com higrófila. Hidrófila encontrada dentro do leito dos rios. Vegetação higrófila, ela é adaptada a 2 tipos de solo, um solo úmido e um solo seco. Também vai ser encontrado algumas formações vegetacionais devido à transição entre a região norte e outras regiões, como por exemplo o cerrado, os campos e os mangues. Os mangues é vegetação fluvio-marinha encontrada ali na região do Pará, próximo à ilha de Marajó, né? Então próximo ao oceano. É uma vegetação halófita adaptada a um terreno com alto teor de salinidade. Já o planalto, né, o relevo da região norte, é constituída por planaltos, planícies e depressões. Porém, a maior parte é constituída pela depressão. Né? Eu tenho o Planalto das Guianas e o Planalto Norte-Amazônico, que é datado da era proterozoica. Né? O Planalto Brasileiro, que ali na Serra dos Carajás e Serra Pelada, que é denominado da era arqueozoica. Tem uma planície amazônica da era cenozoica, período quaternário, que é justamente esse período que nós estamos vivendo agora, datado dessa região, ocupa
as regiões que margeiam o rio Amazonas e tem como seus principais afluentes nessa região. A planície litorânea, localizada no estado do Pará, nas regiões costeiras, principalmente próximo à ilha de Marajó, e a depressão, que é o predomínio da região, que eu disse a vocês que é uma depressão relativa, que outrora, muito tempos atrás, foi considerada uma depressão absoluta, e devido aos processos exógenos que acabou fazendo com que houvesse essa levada de sedimentos às cadeias montanhas até essa depressão absoluta, que se tornou, consequentemente, uma depressão relativa posteriormente na região, dando origem, assim, à depressão amazônica, com altitudes que variam entre 100 e 500 metros, que abrange a maior parte da região amazônica, ok? A hidrografia da região amazônica é constituída por uma grande variedade de rios. Tem como rio principal o rio Amazonas, que na realidade é o maior rio do mundo, e ele não é totalmente brasileiro, porque ele não nasce no Brasil, ele nasce sobre a Cordilheira dos Andes, no Peru, aí passa por alguns países como Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, Suriname, Guiana Francesa, Peru, até chegar no Brasil. No Brasil ele vai encontrar como alguns afluentes, como o Rio Madeira, Rio Xingu, o Rio Negro, o Rio Solimões, o Rio Araguaia, formando assim a maior bacia hidrográfica do mundo e a maior rede hidrográfica do mundo. Então é uma região extremamente drenada por rios, de grande potencial energético, porém esse potencial não é utilizado. Não é utilizado justamente porque é uma região de grande preservação ambiental e alguns ativistas acabam impedindo a construção de grandes usinas hidrelétricas naquela região. A usina de Belo Monte, que está sendo construída há alguns anos, já teve suas atividades paradas várias vezes, justamente por conta desses ativistas que não querem deixar que ela seja construída e concluída para não causar grandes impactos ambientais, já que foi causado um grande impacto ambiental durante a sua construção, porque teve necessidade de inundar várias áreas de florestas, botando assim o fim a algumas espécies animais, expulsando grande parte de população ribeirinha e indígenas que viviam em determinadas áreas protegidas pela FUNAI, e aí, a Fundação Nacional do Índio, e aí, consequentemente, houve esse atraso no funcionamento da usina de Belo Monte, na região região norte do Brasil. Porém, algumas usinas ainda estão em funcionamento naquela região, como a usina elétrica de Samuel, no Rio Jumari, no estado do Rondônia, a de Curuá, Una, no rio Curuá-Una, no estado do Pará, que não é, na realidade, uma usina de grande porte, mas que satisfaz a condição existente na região, e essa geração de energia daquela área. E aí, consequentemente, tem esse potencial muito grande que acaba não sendo utilizado por conta desses impactos ambientais. A população da região norte é uma população que está concentrada boa parte nas grandes capitais, como Palmas, em Tocantins, como Manaus, no Amazonas, e Belém, no estado do Pará. Mais de 70% da população encontra-se concentrada nessas áreas, onde a densidade demográfica do estado do Amazonas é muito pequena, um pouco mais do que 4 habitantes por quilômetro quadrado, o que é muito baixa essa densidade demográfica na região amazônica, isso graças à grande densidade florestal existente na região, que é a floresta amazônica, e a grande quantidade de rios que impede a circulação de pessoas livremente na região, ok? Então, gente, eu vou ficando por aqui, já a gente volta, para a aula de sexta-feira, para concluir os nossos assuntos falando sobre a região centro-oeste do Brasil. Todos os aspectos que a gente viu na região norte, veremos também na região centro-oeste.
Então, para vocês, meus amigos, um beijo, um abraço, um cheiro e um amasso. Até a próxima. Fiquem com Deus.